Então, agora, para trazer a palavra para cada um de nós, vamos abrir o nosso coração e trazer para aqui, ser um instrumento, não é, o canal de Deus para a nossa vida, o professor Fanuel. Professor Fanuel, um aplauso. Olha aí, pastor e professor Fanuel, quantos alunos seus. Professor Fanuel é nosso professor ali na faculdade, professor de diversas disciplinas do curso de Ciências Teológicas, da pedagogia também, é o nosso professor multiuso, ele é professor da Bombril. Então, é uma alegria para nós estarmos aqui nessa noite para dizer o quanto Deus tem abençoado a Faculdade Boas Novas e o quanto Deus tem também trabalhado, usado pessoas, professores que são prata da casa, são assembleianos, são pentecostais, amam esta igreja e dão o seu melhor no ministério do ensino. Deus te use. Eu queria chamar aqui o pastor, eu estou olhando aqui, eu queria chamar o pastor Moisés Melo, aqui, meu querido pastor, para fazer oração pelo pastor Fanuel, pastor Moisés Melo, que também é nosso egresso da Faculdade Boas Novas, nosso ex-aluno do Ibadã também, e conhece essa história desse projeto, assim como poucos de nós. Então, pastor. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Se estamos aqui, Senhor, porque nós amamos a Ti, Tua obra, amamos Tua palavra e amamos, Senhor, estarmos em um lugar onde a Tua presença se manifesta. Nesse momento, usa Teu servo, pastor Fanuel, como instrumento dos céus para as nossas vidas. Nós abrimos nossos corações, a nossa mente, Senhor, para ouvir a Tua voz. Por isso nós Te glorificamos, que Ele possa ser um canal de bênção, um instrumento, Senhor, usado por Ti neste momento. É o que nós Te pedimos e é o que nós Te agradecemos, em o nome de Jesus. Levante sua mão direita em direção ao pastor Fanuel e diga assim: Deus te abençoe, meu irmão. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, a graça do Senhor Jesus seja com as vossas vidas nessa noite. Que prazer mais uma vez estar com vocês e pela primeira vez nesse congresso de células. Quero agradecer a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Jonatas, pastor Moisés, pastor Elionai Reis, e também pela vida da direção da Faculdade Boas Novas, que quando ofertaram essa oportunidade para estar falando da Faculdade Boas Novas, me convidaram. Eu converso com a professora Maria José essa semana, falei assim: professora, a senhora pode me sugerir o que eu vou falar? A voz é de Saul, mas o pelo é de Jacó. Eu quero transmitir aquilo que a senhora quiser. Nós discutimos ali o que nós iríamos estar falando. Sobretudo em sensibilidade ao que Deus quer comunicar conosco. Eu entendo que a palavra de Deus, ela está viva. E a palavra que é viva, naturalmente, ela vai germinar vida nas nossas vidas. Eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias comigo, lá no livro de Marcos, capítulo de número 2. O tema da nossa conferência é Voltando ao Primeiro Amor. Livro de Marcos, capítulo de número 2, e você vai manter a sua Bíblia aberta comigo, amém, irmãos? Entendendo que o pentecostalismo não é apenas um frenesi de línguas, o pentecostalismo é Bíblia aberta. A Bíblia diz lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 11, que os irmãos de Bereia foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque recebendo a palavra com avidez, com êxtase, com alegria, com entusiasmo, examinava todos os dias nas Escrituras, para ver se as coisas de fato eram assim. Então mantenha a sua Bíblia aberta comigo e vamos ver o que o texto nos diz. Quem encontrou, diga comigo, glória a Deus. Diz assim, versículo 2: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu a notícia que ele estava em casa. E muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta
eles achavam lugar e anunciavam ali a palavra. Versículo de número 5. Vendo-lhe Jesus a fé, disse ao paralítico: perdoados são os teus pecados. Versículo de número 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os seus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda. Para que saibais que o Filho do Homem, verso 10, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Falar acerca do primeiro amor, quando nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, quando o Senhor Jesus, falando à comunidade de Éfeso, ele diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o seu primeiro amor. Literalmente, Jesus está falando de voltar às primeiras práticas, voltar às primeiras atitudes. Metaforicamente falando, você vai encontrar uma quantidade de versículos enorme na Bíblia que fala-nos acerca de voltar ao primeiro amor. Lucas capítulo 15, vocês já devem ter lido esse texto, a seção dos achados e perdidos da Bíblia. Você vai encontrar o filho que retorna ao seu lar, a mulher que encontra a moeda que estava perdida. E no capítulo 19 somos informados que um fariseu e um publicano subiu ao templo para adorar a Deus. E o fariseu, ele apenas, e o publicano, ele voltando ao primeiro amor, tem a consciência dos seus atos e dos seus pecados. Todas as passagens que eu acabei de citar aqui serviriam de base para entendermos o que é voltar ao primeiro amor. Se você ler o livro de Apocalipse capítulo 2, você vai perceber que Deus fala de voltar às primeiras obras. E eu entendo que, biblicamente, amor não é apenas um sentimento, amor é uma relação qualificada de serviço. Amor não é apenas aquilo que eu sinto, amor é aquilo que eu faço. O mesmo texto que eu acabei de citar, capítulo 2, versículo 4, quando Jesus diz assim: você deixou o seu primeiro amor. A primeira coisa, após ter dito isso, é: arrepende e volte às primeiras obras. Ou seja, fazer o que você estava fazendo antes. Alguém poderia me perguntar: mas pastor, qual é a relação que se estabelece do Evangelho de Marcos com o primeiro amor? E eu escolhi esse texto por algumas razões. E a primeira razão é porque o Evangelho de Marcos é o Evangelho do serviço. É o evangelho do comprometimento, do engajamento. Quem já leu Marcos sabe muito bem disso, que Marcos é o evangelho mais rápido, é o evangelho mais incisivo, diferentemente dos outros sinóticos. E quando eu falo em evangelhos sinóticos, refiro-me a Mateus, Marcos e Lucas. Marcos é o mais resumido desses. Haja vista que Marcos não tem nenhum tipo de genealogia. E só no capítulo 1, você vai achar por 8 vezes o advérbio eutus, que significa literalmente imediatamente, ou seja, logo em seguida. É como se Jesus, em Marcos, estivesse fazendo uma ação inevitável. Então esse texto, ele se entrelaça perfeitamente conosco, porque está envolvido com células, está envolvido com serviço. Está envolvido em um serviço que exige amor. E eu gosto de dizer sempre isso, que nós não somos conhecidos como discípulos por sermos assembleianos, por sermos arminianos, por sermos calvinistas, supralapsarianos. Somos conhecidos por ser discípulos, nos termos de João capítulo 13, se nós amarmos uns aos outros. Essa é a apologética máxima do discipulado. Mas alguém pode perguntar: mas pastor, de que maneira esse texto se entrelaça com o projeto celular? E eu percebi que esse texto tem algumas categorias que se entrelaçam perfeitamente, porque no capítulo 2, no versículo 1, diz que imediatamente, ou seja, dias depois, Jesus entra de novo em Cafarnaum e logo ocorreu a notícia que ele estava em casa. A cidade de Cafarnaum, sabem vocês que era uma cidade comercial, uma cidade que ficava à beira de um lago, era uma cidade com a vida intensa, era uma sociedade altamente desenvolvida para os padrões daquela época.
A Bíblia diz, no livro de Mateus capítulo 8, versículo 8, que havia uma guarnição romana na cidade de Cafarnaum. No livro de João capítulo 6, somos informados que havia uma sinagoga em Cafarnaum. Então a atividade naquela cidade era muito intensa. E em meio àquela agitação citadina, o burbúrio da cidade, uma notícia soou: Jesus estava em Cafarnaum. Não é possível ter sucesso celular se nós não estivermos dispostos a divulgar o que Jesus tem feito nas nossas vidas. Nenhuma, pode ser G10, pode ser G12, pode ser G20, se não estiver envolvido com a ideia da proclamação, do testemunho, do anunciar, nós não teremos sucesso naquilo que fazemos. A palavra de Deus para a tua vida nessa noite é: tal como os discípulos que anunciaram por toda a Cafarnaum, você precisa anunciar por toda a cidade de Manaus. E não é apenas um anúncio desprovido de entusiasmo. E a palavra entusiasmo é literalmente Deus dentro de nós. Em Theos Rimeis, é Deus dentro de nós. Eu não posso jamais, irmãos, viver célula se eu não me empolgar com aquilo que eu faço, se eu não amar aquilo que eu faço. Entenda, Deus tem colocado você naquele local, naquele bairro, naquela casa, para você ser um proclamador das notícias do Evangelho. Nós vivemos em uma sociedade onde as informações se multiplicam com uma celeridade muito rápida. É uma sociedade que nós estamos vivendo isso. Nós iniciamos o século XX mandando cartas que demoravam 2 meses para chegar. E começamos o século XXI mandando SMS, que quando demora 2 segundos você quer quebrar seu celular dizendo que ele está morto. Por quê? Porque nós estamos girando em meio ao tempo, em meio a essa rotatividade do tempo. Não se esqueça, a palavra do Evangelho ainda é imutável. O coração do homem ainda não mudou e você precisa anunciar o que Deus tem feito na sua vida. A ideia do anunciar, do divulgar, isso é tão importante, isso é tão sério, que no livro de Atos, quando os apóstolos são submetidos a um interrogatório, o que eles dizem é: nós não podemos deixar de avisar, de testemunhar o que nós temos visto e o que nós temos ouvido. Líder de célula, Deus olha para a tua vida e diz: está na hora de você voltar ao primeiro amor, com alegria, com entusiasmo. E eu entendo porque que Abacuque, ele vai dizer: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. É natural que em meio às atividades você se sinta cansado, você se sinta acostumado. E uma das coisas que nós temos que ter medo é de nos acostumar com as coisas de Deus. Isso é muito sério. É quando nós achamos que as coisas são mecânicas, é assim mesmo, tem que ser assim mesmo. Deus olha para a tua vida nessa noite e diz: Deus quer colocar na sua vida, na sua célula, um vinho novo, algo diferente da parte dele, para você fazer a diferença onde você está inserido. Então, eu tenho que estar disposto a divulgar. Mas não é apenas a ideia da divulgação. O mesmo texto diz que eles souberam que ele estava em casa. Entra a ideia da localidade. E casa aqui não é apenas o espaço físico. E eu lembro-vos que casa, oikos, é relacionamento. Oikos é a mesma ideia de koinonia. Eu não tenho sucesso no projeto celular se eu não estiver disposto a manter uma relação de amizades. Isso é importante demais. Você pode divulgar, mas você tem que tornar a sua casa um lugar atraente e convidativo para aqueles que vão ouvir a palavra. E isso fala de relacionamento, de relacionar-se com todo mundo. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, conta-nos que uma mulher tinha perdido tudo, seu marido estava morto, e a palavra de Eliseu é: vai, volta para a sua casa, fecha a porta, você e a sua família. Porém, antes, pegue vasilhas emprestadas. E eu pergunto sempre, se essa mulher não tivesse um bom relacionamento com a sua vizinhança, ela não conseguiria nenhum copo emprestado. Ela só conseguiu as vasilhas porque ela tinha relacionamento. A palavra já foi dada, vai haver milagre, mas você tem que ter relacionamento. Porque automaticamente alguém ia perguntar: ele está onde? Está em Cafarnaum. Na casa de quem? Lá eu não vou. Não, pensa nisso. E possivelmente essa era a casa de Pedro. A sua célula tem que ser um lugar convidativo.
um lugar de testemunho, um lugar aonde você ganha a pessoa a semana toda. E não adianta só no final de semana você botar render a ti, adoração, e os vizinhos sabem que você tem uma vida desestruturada. Não é aquilo que você faz, é aquilo que você é. Deus, ele se alegra primeiramente com Abel e depois da sua oferta. O seu testemunho vem antes, a proclamação do Evangelho vai ser eficaz. Nós conseguimos chegar em menos de 100 anos no coração do Império Romano pela proclamação de testemunho de homens iletrados, mas que tinha sobre si o Espírito Santo de Deus e proclamava com autoridade. Deixa-me dizer algo para você em nome de Jesus. Levanta a sua mão, só se você crer. Aonde você está, aonde você está inserido, está na hora de a sua casa ser um lugar acolhedor. A sua casa vai se chamar Yahvé chamar, o Senhor está ali. Isso é muito importante, queridos. Se é para Jesus, você pode aplaudir Ele com mais intensidade. Oikos é relacionamento. Oikos é relacionamento integral. É manter uma relação de amizades. O mesmo Jesus, os mesmos discípulos que souberam que estavam em casa, que divulgaram essa mesma mensagem, tornaram a sua casa um lugar acolhedor. E o versículo de número 2 diz que e muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhe a palavra. Olhe para mim, não adianta ter a divulgação, não adianta ter um relacionamento se não houver conteúdo. E aqui entra na essência da célula. Todas as metodologias que você usa para chamar pessoas, importante toda divulgação importante via rede, WhatsApp, não sei como é que você faz, mas se a pessoa for até a tua célula e não tiver palavra, e não tiver ensino, você fez um trabalho inócuo. O trabalho torna-se sem sentido quando eu divulgo. Eu tenho um ambiente perfeito, eu tenho um bom relacionamento. Mas entenda, célula é muito mais do que um mero relacionamento. Célula é palavra de vida eterna, irmãos. Não sei se vocês concordam comigo, mas quando não há pão na casa de pão, as pessoas vão peregrinar nos campos de Moabe. Isso é perigoso demais. Quando a pessoa chegar na sua célula, Jesus Cristo é o paradigma disso, porque todas as vezes ele anunciava a palavra, ele comunicava a palavra. E eu não posso comunicar a palavra de qualquer jeito. É por isso que nós temos escola de líderes. É onde você vai aprender a manusear bem a palavra da verdade. É isso que Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Que não tem do que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. E esse termo manejar bem é ortomuntai, que corte com uma precisão cirúrgica. Nós não convencemos ninguém. Você pode fazer a célula mais bonita do mundo, ter o ambiente mais bonito do mundo, você pode dar cachorro quente, mas as pessoas não querem apenas pão, eles querem o pão da vida. Você pode dar refrigerante para as pessoas, mas as pessoas não querem refrigerante, eles querem a água da vida. É por isso que você tem que manejar bem a palavra da verdade. Ei, líder, olhe para mim, nunca é demais você investir na sua formação. Eu tenho muita dificuldade com o líder que para de estudar e acha que já chegou aos pícaros mais elevados da cadeia intelectual. Não existe isso. A palavra tem que ser ministrada aonde você estiver, porque senão nós estamos fazendo um trabalho inócuo. A palavra tem que ser contextualizada, irmãos. Tem que ser inteligível. Célula não é lugar de especulação filosófica e teológica. Seja como Jonas. Jonas lá no meio do barco, o barco está batendo de um lado para outro, lhe pergunta: quem é você? Olha, entenda, Jonas era alguém que conhecia a teologia judaica. Jonas tinha formação na escola judaica. Ele poderia muito bem dizer: olha, eu sou Jonas e eu sirvo o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Mas eu pergunto, os marinheiros sabiam quem era Abraão, Isaac e Jacó? Não. Ele falou assim: eu sou profeta do Deus que fez a terra, fez o mar e fez as águas. Em outras palavras, você está vendo essa bagunça toda aqui? Existe um Deus que está no comando disso tudo. Isso é contextualização. A pessoa chega na célula, uma vez eu vou falar aqui de algo que aconteceu comigo. Tem alguns irmãos aí
da área 73, que congregamos juntos, líderes de célula abençoado, e eu visitei numa sala que tinha muita gente. Pastor, nós estamos fazendo uma sala que está bombando. Se deixa eu lá ver esse milagre, né? E entenda que nem sempre o bombar é uma célula perfeita, é saudável. Quando eu cheguei lá, o rapaz estava passando só filmes. Eu disse, amigão, um local que passa filme, que dá refrigerante e que dá pipoca todo sábado, o nome disso é cinema de graça. É claro que você vai lotar o teu lugar, mas entenda, o que Deus quer é que você contextualize a palavra. É o que o teólogo Calbart chama de Bíblia e jornal, é o que o Poutillich chama de teoria da correlação. Eu olho para o mundo e diz, o meu Deus, Ele fez a terra, Ele fez o céu, Ele fez o mar. Essa angústia que você está sentindo, essa depressão que você está sentindo, o meu Deus tem poder para curar você. Aí a pessoa acha que a célula é lugar de especular teorias forâneas, a experiência do Evangelho. Eu preciso contextualizar essa mensagem. Eu preciso, irmãos, olhe para mim. Jamais despreze a importância da formação continuada. Nós precisamos aparelhar, e eu falo isso sempre, todos os sábados, em alguns eventos, a necessidade de nós aparelharmos a escola bíblica dominical com um projeto celular. Não são forças concorrentes, são forças complementares. São duas ferramentas que nós temos que conciliar. Nós não podemos fazer guetos eclesiásticos. Nós não podemos desregionalizar ou regionalizar aquilo que Deus não regionaliza. Toda a ferramenta que Deus tem dado a nós tem que ser usado para o ministério, para o crescimento integral, senão nós caímos lá em Corinto. É um que dizia, eu só vou para o culto quando é Pedro que prega, porque Pedro andou com Cristo e Jesus Cristo lavou o pé de Pedro, e o peito do pé de Pedro era preto, sei lá. Outro dizia assim, olha, eu só vou para a igreja no dia que for Paulo. Não, porque Paulo é o maior expositor da palavra. O outro, eu sou de Apolo, porque Apolo é um erudito. E Atos capítulo 18 diz que Apolo era poderoso nas escrituras. E aí Paulo dá uma lição que serve para a minha vida. Olha só, ei você lindo, olhe para mim. Está na hora, vira para essa pessoa simpática aí, vê se ele está dormindo. Assim, está na hora de nós remarmos juntos. Aí Paulo diz assim, vocês estão brigando por coisa pequena. Quem é Apolo, quem é Paulo, quem é Pedro, se não ministros de um evangelho maior do que eles mesmos? Aí ele diz assim, vocês são cooperadores de Deus. Olhe para mim. O termo que Paulo usa aí, no original é sinergoi. De onde vem a palavra sinergia? Quem já assistiu aí filmes Ben-Hur? Quem assistiu aí Ben-Hur? Tá certo. Vocês viram que numa determinada cena tem um tipo de servo que rema debaixo dos navios, vocês viram? E ele rema de acordo com o comando. O nome daquele servo é sinergoi. É esse mesmo termo que Paulo usa para referir-se a nós. Em outras palavras, nós precisamos remar juntos, mas de acordo com o comando que é dado por Jesus. Nós temos que falar a mesma língua, pastora Silvana, porque se eu remo para um lado, você rema para o outro, nós não chegaremos em lugar nenhum. Mas no dia que nós colocarmos esse barco, escola bíblica dominical, projeto celular, círculo de oração, remando de acordo com o mesmo tema, com o mesmo assunto, nós conseguiremos alcançar a cidade de Manaus. O que não pode ser, pastor Jonatas, é nós remarmos de maneira diferente. Se eu remo para um lado, você rema para o outro, esse barco fica dando círculos e nunca chega em lugar nenhum. Líder de célula, olhe para mim. A faculdade de Boas Novas, e eu falo isso diante da professora Maria José, do pastor Edivaldo, nós disponibilizamos, se você quiser, nós tiramos um dia para te dar um curso de aperfeiçoamento gratuito. Para você nunca dizer, ninguém nunca se importou em me ensinar. Eu quero sentar com você, se possível, eu passo o dia lendo a Bíblia com você, passando lições de hermenêutica, de exegese. Para quê? Não para você se ensoberbecer, mas para onde você estiver, você fazer a diferença. Isso é importante, gente. Eu sempre estudei com uma única intenção, é sério isso.
E o meu Deus, ele sabe disso. A fé é atacada por doutores. A fé é massacrada por doutores. Ainda muito criança, muito pequeno, na escola bíblica dominical, eu fiz essa pergunta ao meu Deus: Senhor, dê-me a oportunidade de estar estudando, para me poder ensinar a tua palavra àqueles que querem. Sobre a tua vida há uma responsabilidade. Olhe para mim, você não é obrigado a ser líder. Você não é obrigado a ensinar. Mas uma vez que você se disponibilize a fazer, faça com excelência. Porque maldito não é quem não faz, maldito é quem faz relaxadamente. Vira para essa pessoa simpática do outro lado e fala para ele: maldito não é quem não faz, maldito é quem faz relaxadamente. Um dos slogans que a faculdade usa: que haja excelência no ensino. Ensine com autoridade. Uma das coisas também que o texto me fala é que quando eu contextualizo essa mensagem, Jesus fez isso, Jonas fez isso, Paulo fez isso lá no Areópago. Ele discutiu com filósofos estoicos e epicureus e fala do agnóstico teu, Deus desconhecido. Contextualizou a mensagem. Estudante, aonde você estiver, contextualize a palavra. A célula tem que comunicar de maneira que o povo entenda, inteligível. A pessoa faz a divulgação, tem um ambiente bacana, a pessoa chega, não tem a palavra contextualizada. Ele quer dar uma palestra sobre a influência de Hegel no pensamento de Schleiermacher. O cara olha e fala assim: que língua estranha é essa aí, maluco? Eu cheguei aqui com sede de água da vida. Isso é importante, professor Fanuel? Isso é importante sim, mas isso não é lugar de célula. Célula é lugar de você edificar vidas e apontar o caminho para o céu. Quando ele for convertido, manda ele para mim aqui para a faculdade de Boas Novas, porque aqui nós conversamos isso. Lá você tem, a sua primeira função é essa: ganhá-las para Cristo. E aí, em meio a esse caos aqui, olhe para mim, palavra com unção, tá, gente? Palavra com unção. Jamais deixe de orar. Jamais deixe de pedir a Deus que tenha misericórdia de você. E essa semana, quando eu fui informado, e eu gosto da professora Mazé, porque ela me joga assim: olha, Fanuel, eu quero dizer que você vai pregar sexta-feira lá no congresso de células. E eu perguntei: mas quando, professora? Eu falei assim: sexta-feira, agora. E aí eu fiquei desesperado, por quê? Porque, meu Deus do céu, eu me sinto o mais inadequado vaso para ser usado por Deus. Sem Deus, Ele pode usar coisa bem melhor do que eu. Eu fiquei desesperado e conversei com uma amiga. Falei assim: ore por mim. Uma outra pessoa escutou e falou assim: você não precisa orar. Eu falei assim: você está de brincadeira. Foi essa mesma fala que deixou Eva fora do paraíso. Foi essa mesma fala que deixou que Isaú perdesse a sua bênção. Era para mim hoje estar dizendo Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Isaú. Era para o livro ser chamado livro de Ruth e não livro de Ofra. Livro de Ofra e não de Ruth. Perdemos o nosso ministério quando a oração se torna algo meramente secundário das nossas vidas. Não deixe de orar. Leve o seu discípulo a um encontro com o Abba. E Abba não é paizinho, cara. Abba não é paizinho. Abba não é diminutivo. Abba é uma palavra que denota intimidade. Na cultura semita, o filho só poderia chamar o pai de Abba dentro do quarto. E é por isso que a Bíblia diz: e vocês, quando orares, entra no quarto e fecha a porta. Olha só, qualquer teoria não alcança o coração do homem, mas quando ele encontrar o Abba, o Pai eterno, aquele que é imensurável, que é incognoscivelmente humana, a vida dessa pessoa vai mudar. Alguém me perguntou uma certa feita, essas perguntas que se fazem assim, do tipo: professor, pastor, não sei se eu estava na faculdade, por que alguém se desvia? Por que alguém que conheceu a verdade, a aletheia, desvia? A palavra aletheia, literalmente, sem máscara, é um desmascarar-se. E eu respondi rapidamente: olha, se desviou porque não conheceu a verdade, teve informação sobre a verdade. E quando eu cheguei em casa, isso me incomodou. Eu falei assim: mas será que é isso mesmo? E eu comecei a pensar sobre isso. É impossível alguém que tenha tido um encontro com o Abba
não com as estruturas, não com a especulação, mas com Deus do Evangelho. Com Deus de Paulo, quando ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, não é porque ele é a argumentação filosófica perfeita, não é porque ele é a ciência política perfeita, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. No momento que a pessoa tiver esse encontro genuíno, a tua célula tem palavra, a sua célula tem conteúdo, pode divulgar, pode avisar, pode convidar, porque vai ter milagre na tua célula. E acontece algo inesperado aqui, gente. É que quando eles estão ali reunidos, chega alguém com um paralítico. Eu não sei quem era esse rapaz, não sei o nome dele. E eu pego emprestado um termo que o pastor Jonas utilizou em uma das nossas reuniões de quinta-feira, uma hermenêutica espiritual. Ele usou esse termo e eu achei bacana, que para além da historicidade, há princípios espirituais que regem o texto. Qual é o nome dele eu não sei, mas esse paralítico aqui é a sociedade que está cansada. É a sociedade que não consegue mais caminhar para a igreja. É a sociedade que infla os dados censitários, é os desigrejados. Ei, você que está desigrejado, a igreja vai aonde você está. Não basta apenas você conhecer o censo. Você precisa conhecer a Deus e ir aonde as pessoas estão. E quando eles chegaram até naquele homem, é a sociedade que está cansada. E nós, como líderes, temos que ver, temos que julgar e temos que agir. Olha, ele não aguenta andar, vamos levar ele. Quarto, amigos: ganhar, consolidar, discipular e enviar. As ferramentas que Deus tem despertado no coração da sua noiva para impactar a cidade de Manaus. Com todo respeito aos templos, são importantes, mas se os templos estiverem fechados, nós iremos até onde as pessoas estão. Nós usaremos da estratégia de Deus para ir até onde a pessoa está e colocar ela aos pés de Jesus. Eu ganho como pastor, eu ganho essa pessoa de diferentes maneiras. Eu ganho ela da seguinte maneira: no momento que ela chega até Jesus, a palavra dele é: os teus pecados estão perdoados. Isso é ganhar. Ganhar é fazer essa pessoa ter um encontro com Jesus. Olhe para mim. Ganha a pessoa com a sua cama. E nós pensamos que cama aqui, pastores, nós ocidentalizamos a cama, pensamos que a cama é uma cama, a nossa cama normal, e não é. Esse termo é crabaton. É uma esteira fétida, cara. Por que ela estava deitada ali há anos, não sei. Ganha a pessoa do jeito que ela é, na cama que ela está, e deixa que Jesus tire a cama dela. Às vezes nós queremos ganhar as pessoas, mas não queremos levar a cama das pessoas. Entenda isso. Se você tirar a cama, você pode deixar essa pessoa cair, tá? Como Mefibosete, você pode aleijar essa pessoa. Você vai explicar por que tem líder que nunca consegue caminhar espiritualmente. Porque as pessoas tiraram a cama, e quem tira a cama é Jesus. É Ele que muda caráter, é Ele que tira vícios, é Ele que muda a essência, é Ele que é a resplandecente estrela da manhã. Sempre o meu Jesus Cristo pode ser mais forte porque Ele merece. Ganhar as pessoas nas suas camas veja como está mesmo. Isso é graça, irmãos. Não tem outra palavra. Eu não posso segmentar a mensagem do Evangelho. Perdoados são os seus pecados. Células, líderes, faça essas pessoas ver que existe vida antes da morte. Pastor Jonatas, não é difícil levar as pessoas a ter fé que existe vida depois da morte. Difícil é fazê-las ter fé que existe vida antes da morte. Que ele não está condenado a viver a vida toda em cima de uma cama fétida, que Jesus tem palavra de vida eterna para ele, mas ele tem vida agora também. Nós não podemos escatologizar, não podemos perder jamais a esperança escatológica como mensagem da fé. Mas antes de Jesus Cristo salvar a sua vida no céu, Ele quer mudar a sua vida na terra. Por muito tempo nós enfatizamos demais o aqui em detrimento, o além em detrimento, o agora. O Evangelho é vida integral, é fora da cama,
é fora da sua redoma, é vida de maneira integral. Ganhar é perdoados são os seus pecados. Jesus apenas não ganha, Ele consolida. Capítulo 2, versículo 10, Ele vai dizer: para que saibais. Olhe para mim. Consolidar. A palavra consolidar não aparece no texto bíblico, mas aparece o verbo catequel, da onde vem a palavra catequese. A ideia do consolidar é fazer o ensinamento grudar na cabeça da pessoa. Lá no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, diz o seguinte: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar, didásquilo catequel. Ou seja, eu ensino, mas eu faço esse ensinamento ficar grudado na cabeça da pessoa. É o que Jesus diz: para que saibais. Ele quer que a pessoa seja consolidada. Irmão, o processo da consolidação é quando nós fazemos sombra para o nosso discípulo. O Charles Spurgeon, ele tem uma expressão que eu gosto demais, é que quando a pessoa se converte, ou quando a pessoa se converte, tal como o bebê recém-nascido, ela não consegue encarar o sol, porque tem fotofobia, as suas pupilas estão ainda não acostumadas com o sol. Por isso que elas têm que ficar na sombra. No momento que você consolida, você está fazendo sombra para essa pessoa, até que os seus olhos tenham a capacidade de mirar o sol da justiça. É cuidado, é muito cuidado. É uma espécie de incubadora. Nesse caso, a célula se torna uma incubadora onde essa pessoa nasce, e aí você não pode isolar essa pessoa, entenda isso. Barnabé, em Atos capítulo 11, versículo 24, diz que Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo, e muita gente se uniu ao Senhor. Ele tinha sucesso aonde chegava, e quando ele ouviu dizer que havia na cidade de Tarso um rapaz chamado Paulo, que havia se convertido, e ninguém queria cuidar de Paulo, o que ele falou? Ele deixou tudo e desceu até a cidade de Tarso para pregar Paulo. Entenda, não adore o teu ministério, adore a Deus. Barnabé, ele poderia dizer assim: rapaz, você quer saber? Eu estou bem aqui, cara. Olha só, onde eu chego tem milagre, tem mistério. Mas ele deixou tudo e foi cuidar de uma única pessoa. Você sabia que tem líder que se acha mais importante do que Jesus? Jesus parou o seu ministério para cuidar de uma mulher na beira de um tanque. Barnabé parou todo o seu ministério para ir para Tarso, pegar um homem e discipulá-lo. E quando ele chega na cidade de Tarso, ele discipula Paulo, mas ele fala assim: tem algo mais. Isso não basta, você vai ter que ir para Antioquia comigo. E em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de quê? De Pauletes? Barnabetes? Eles foram chamados de cristãos. Essa é a essência da consolidação, quando eu faço a pessoa ser parecido com Cristo, com Jesus de Nazaré. É bacana, pastor Jonas, que todas as vezes que eu leio o livro de primeiro de Coríntios, capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo aprendeu isso com alguém, e foi na escola de Antioquia com um homem chamado Barnabé. Consolidar é isso. Talvez os seus discípulos vão chegar em lugares que você nunca vai chegar, mas você se alegra porque isso faz parte do ministério de Deus na sua vida. A maior cidade do Brasil não se chama São Barnabé, se chama São Paulo, mas Paulo foi discípulo de Barnabé. Talvez vai passar pessoas na tua vida, na tua célula, e você vai consolidá-las de tal maneira, mas não é para você, é para a glória de Deus Pai. Uma outra coisa, ser para Jesus Cristo pode ser mais forte. Perdoados são os teus pecados, ganhar, consolidar, para que saibais, discipular, que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade. Isso é discipulado, irmãos. Olhe para mim. Livro de Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Qual é a relação de jugo com o discipulado? Os meninos em Israel, entenda esse contexto, dos 6 aos 10 anos eles iam para Beit Sefer, e ali eles aprendiam acerca da lei.
Ou seja, por 4 anos eles só estudavam a lei, a Torá. E aqueles que não eram tão hábeis assim, não tinham aptidão acadêmica assim, voltavam para as suas casas e aprendia a profissão do pai. O Talmud de Zohar diz que a função do pai era resgatar o filho, circuncidar o filho, achar-lhe uma profissão e casá-lo. Então, aqueles que saíam do Bet Sefer, voltavam para a sua casa e iam tocar na vida. Os mais hábeis, os mais aptos, dos 10 aos 14 anos, vinculava-se a um rabino. A esses, o discípulo, o seu mestre, chamava de Talmid, do hebraico Talmidim, discípulos. E esses andavam com o rabino aonde ele ia. O conjunto de interpretação de um rabino era chamado de jugo. O jugo era a maneira como o rabino interpretava a lei. Aí aparece Jesus Cristo de Nazaré e diz assim: olha, e eu sei que você já deve ter lido esse texto várias vezes de maneira soteriológica, e a ênfase dele não é soteriológica, a ênfase dele é pedagógica. Aprendei de mim. Ele olha para os discípulos e diz: eu tenho uma maneira de interpretar a lei também, mas tenho um porém. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No discipulado você não coloca a pessoa debaixo do seu jugo, você coloca ela debaixo do jugo de Jesus. Sabe por quê? Meu jugo é pesado, seu jugo é pesado, mas o jugo do meu Jesus é um jugo leve. Olhe para mim, eu já falei isso algumas vezes. Existe uma relação em seguir Jesus. Jesus Cristo, ele era seguido pela multidão, oclós, e era seguido pelos discípulos, matetes. A palavra discípulo vem de matema, matéria, regra, disciplina. Discípulo é aquele que tem regra, que tem disciplina. No momento que você discipula, que você ensina o seu discípulo, ele segue Jesus de maneira qualificada, diferenciada. E o discípulo que segue com essa ênfase, ele não deixa Jesus. Livro de João, capítulo 8, versículo 58, Jesus Cristo, pega pesado, capítulo 6, versículo 56 ao 64, é uma das perícopes mais duras de Jesus. Ele diz assim: quem não comer a minha carne, não bebeu o meu... Quem não comer a minha carne, não bebeu o meu sangue, não é digno de mim. A multidão se olha e diz: o homem pirou. Comer a carne dele, beber o sangue dele, discipulado é canibalismo, cara. A radicalidade do discipulado não permite meio termos. Vamos embora. Hashtag partiu casa. E quando os discípulos achavam que Jesus seria condescendente com as suas dores e as suas manias, ele olha e diz assim: vocês querem retirar com eles também? Em outras palavras, a vaga de sucessão apostólica está aberta. Os discípulos param e dizem assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens palavra de vida eterna. Em Mateus capítulo 10, versículo 2 diz assim: e despedindo a multidão, chamou-lhe os discípulos e deu-lhe poder. A multidão quer pão multiplicado, quer comer pão, quer beber vinho, mas o discípulo quer ter uma relação qualificada com o seu Senhor. Eu estou falando com o discípulo de Jesus aqui. Quem é discípulo, levanta a sua mão onde você estiver e libera um brado de vitória. Discípulo produz discípulo. Discípulo vai produzir discípulo. Faça ele ser discípulo de Jesus. Porque todo mundo seguia Jesus. O discipular é tão importante, o discipulado é tão essencial no ministério de Jesus. O ensino foi algo tão importante que, por vezes, ele não apenas ensinava, ele dramatizava o que fazia. Livro de João, capítulo 13, ele pega um avental, amarra sobre os seus ombros. E quem fazia isso era um servo chamado Ruperotes. O Ruperotes era o servo que lavava pés. Ele amarra um avental sobre os seus corpos, sobre o seu corpo, e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Olhe para mim, queridos. Ensine os seus discípulos a humildade. Vivemos em uma sociedade arrogante, logocêntrica, performática,
Uma sociedade que tem confundido evangelho com palavra de autoajuda, e evangelho não é autoajuda, evangelho é ajuda do alto. Às vezes a verdadeira mensagem não é aquela que afaga o seu ego, é aquela que confronta o teu pecado, porque você está fazendo discípulos. E o discípulo nunca vai deixar você na mão, o discípulo nunca vai deixar a igreja na mão. E eu encerro afirmando que tornar o discípulo maduro, isso é importante. Não é o maduro, não, é outro, maduro espiritualmente. Tornar o discípulo maduro, isso soa meio estranho assim. Mas quando o líder não é maduro, eu vou usar outra palavra, gente, porque todas as vezes que eu falo maduro, eu não sei o que você... Quando o líder não é espiritualmente estruturado, ele tem algumas neuroses sérias assim. Saul não tinha nenhum problema com Davi. Saul discipulou Davi, vai por mim, Saul discipulou Davi, ensinou Davi tática de guerra. O problema de Saul foi quando ele ouviu um novo toque de celular em Israel. Saul matou milhares. Davi, porém, matou seus 10 milhares. Discipular, querido, é estar disposto a ser escada para o teu discípulo subir. Se você não está disposto para tudo isso, vai fazer outra coisa. Algum dia você vai ouvir alguém dizer do seu discípulo: e alegre-se em nome de Jesus. Tem líder que não sabe fazer isso. Quando ele vê que o discípulo dele está subindo, ele manda uma mensagem: é assim agora, né? Me esqueceu. Nunca viu isso, né? Esqueceu o papai, esqueceu a mamãe. Eu gosto muito dessa relação afetiva, né, irmã Antônia Félix, né, irmã Antônia Félix? Mãe de nações, pai de nações. Agora seja maduro. Deixa teu discípulo subir, porque você está fazendo águias, irmãos. Quem mata por inveja é Herodes. Quem mata por inveja é Saul. O discipulado bíblico importa que ele cresça e que eu diminua. Meu pastor Jonas, talvez eu nunca tenha dito isso ao Senhor, mas uma das razões porque eu sou assembleiano é pela maturidade que a nossa liderança tem. A maturidade dele. Liderança madura não se sente amedrontada por ninguém. Quem faz discípulo regozija com o sucesso do discípulo. Foi assim que fez um homem chamado Barnabé. Foi assim que fez um homem chamado Jesus. E é assim que vai fazer os discipuladores da escola de líderes da Assembleia de Deus. Olhe para mim. Nós não fomos chamados para lacrar. Nós somos chamados para marcar uma geração. E às vezes nós temos que estar submetidos para discipular. É sério, eu falei isso com o pastor Edivaldo. Eu publiquei um texto há mais ou menos uns anos, há uns 2 anos. E é um texto que teve uma certa repercussão. E uma pessoa pegou esse meu texto, sem me conhecer, foi para a internet e me detonou. E outra, me detonou sem propriedade. Questionou o que eu tinha dito. Eu me senti muito mal. Eu cheguei em casa e falei assim: vou fazer um textão daqueles para lacrar. E quando eu fiz o texto com várias hashtags, pronto, falei aquelas indiretas, que eu ia apertar o enter, Deus falou assim para mim: não foi para isso que eu chamei você. Eu parei, falei assim: calma aí, Deus, é isso mesmo? Não fiz, não enviei. Estava revoltado com aquilo, e Deus me deu a oportunidade de conviver com essa pessoa. E ela não sabia que eu sabia que ela tinha me detonado na internet. Eu estou passando de carro, ela está na parada do ônibus querendo uma carona. Eu falei assim: parar por quê? Porque parar, parei. Falei assim: entra. Estou indo para Boas Novas, você está indo para onde? Estou indo para a universidade ali. Tudo bem, você para por lá.
convivemos junto, claro que eu não ando dando carona para todo mundo, porque eu não sou Uber, com todo respeito aos irmãos Ubers aí, mas eu só parei o carro porque eu conhecia a pessoa. E ela disse assim para mim: você é pastor, né? Na hora eu pensei, inclusive eu sou o pastor que fez aquele livro lá que você... Segurei, falei assim, não vou falar. Porque nós estamos vivendo, irmãos, uma sociedade que nós queremos ter a última palavra. E às vezes você ganha o discurso, mas perde a pessoa. Jesus ganhava pessoas para ele. Passou-se o tempo, só para encurtar a conversa, essa pessoa que está congregando hoje comigo, me leva a caju, todo o culto, eu estou para morrer de tanto chupar suco de caju. E ela ouviu absolutamente tudo que eu tinha para poder dizer, ela olhando nos meus olhos e me chamando de meu pastor. Se eu tivesse ido na internet, feito um textão, lacrado, eu não tinha marcado. Para com isso, cara. Discipulado é humildade. Os humanos às vezes são piores do que vermes, porque vermes quando são pisados se encolhem, para não ser pisado de novo. Queremos ser tão bons e poderíamos ser bem melhores se não quiséssemos ser tão bons. Repita comigo: discipular é humildade também. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou. E o último amigo é o enviar. Capítulo 2, versículo 11 diz da seguinte maneira: eu te mando, levanta, olha a cama de novo aí, toma o teu leito e vá para onde? Vai fazer célula, vai para o teu oicose. Mas tem um porém, testemunho. Porque a cama é o testemunho do que Deus tinha feito por ele, irmãos. Por mais que as pessoas não queiram, por mais que elas não queiram estar, Deus coloca sobre a tua mão, sobre a tua vida nessa noite, uma unção para quebrar esse gesso, esse teto, e você vai colocar ela aos pés de Jesus. E aonde o meu Jesus está, irmãos? Quem entra pelo telhado sai pela porta. Quem entra levando cama sai para fazer célula, sai para impactar vidas. Eu tenho muito carinho pelos especialistas em célula, tenho muito carinho. Gosto de ouvir o pastor Campelo falando, outros pastores. Mas Jesus ainda é o grande exemplo, o grande modelo, o nosso grande paradigma do projeto celular. Que nesse voltar ao primeiro amor, o amor tem nome. O amor é Jesus, cara. Os homens podem resistir tudo que nós fazemos, os nossos discursos, as nossas formações, mas eles nunca vão resistir um discurso eivado de Cristo. Sabe por quê? Porque em João capítulo 7, os guardas do templo foram para prender Jesus. E eles voltam desconfiados por ali. O sumo sacerdote pergunta: e aí, o que aconteceu? Eles dizem: jamais ninguém falou como esse homem. Quem foi até onde Jesus estava se converteu? Levanta a tua mão que eu oro por você nessa noite. É imperativo que todos aqueles que entrem na tua célula, que cheguem na tua casa, que entrem em teu oikos, tenham um encontro genuíno com Jesus. A minha oração nessa noite é que todos, eu, você, o teu pastor, a tua geração, coloque Jesus no centro das nossas vidas. Que a bandeira do Evangelho seja defraudada, que entendamos que o método é só algo para colocar aos pés de Jesus. Que a metodologia é uma ferramenta, mas a palavra de Deus ainda é o elemento principal. Está na hora de nós hastearmos a bandeira do reino de Deus, a bandeira de Jesus, entendendo que Deus não unge métodos, Deus unge homens. E eu ministro sobre a tua vida nessa noite uma unção de conquista, uma unção de desbravamento na cidade de Manaus.
E todos que recebem, diga comigo, amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua célula, Deus abençoe a sua geração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é termos de voltarmos ao primeiro amor. Quem volta ao primeiro amor não vê como fardo quebrar um teto e jogar alguém aos pés de Jesus. Vê isso como o maior privilégio da vida. Quem volta ao primeiro amor, mesmo açoitado, Atos capítulo 4, vai embora regozijando pelo privilégio de ter sofrido por amor de Jesus. Que Deus possa vos abençoar. Mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe as vossas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Quantos querem louvar a Deus pela pessoa de Jesus, mas também pela pessoa do pastor Fanuel? Se querem agradecer a Deus por esta mensagem tão própria, tão contextualizada, tão útil para o nosso dia a dia, tão bem aplicada, e se sentem renovados, ergam suas mãos em direção a Ele, deem um sorriso e digam: Deus te abençoe, pastor Fanuel. Agradecemos a sua sensibilidade para interpretar a palavra tão clara para o nosso dia a dia. Se você quer abraçar o pastor Fanuel, mesmo sentado, abraça quem está ao teu lado. Eu vou abraçar ele aqui também, pastor Fanuel. Deus abençoe, querido, ricamente. Glória a Deus.